Jovem, você viu isso aí? Um navio da Marinha Americana explodiu um barco brasileiro na costa da África. E por incrível que pareça, até aí, tudo bem. Esse caso aconteceu em fevereiro de 2023. E a partir desse caso, a Polícia Federal aqui no Brasil começou a investigar uma organização criminosa que acabou gerando essa operação aí, Narcovela. Aquele navio tinha 3 toneladas de farinha que faz o pessoal da Faria Lima trabalhar enquanto os outros dormem. E essa operação aí acabou chegando nesse rapaz aqui, Rodrigo Morgado, que está sendo acusado de ser uma das lideranças desse negócio aí. Para quem não lembra, foi esse rapaz que deu um carro para uma funcionária e depois tomou e demitiu a mina lá depois, né? Porque empresário. Meu breve questionamento. 3 toneladas de farinha da Faria Lima. Algum tiro foi disparado? O cara estava armado quando foi pego lá pela polícia. Algum tiro foi disparado? Alguma casa sofreu uma ação da polícia sem ordem judicial? Tiroteio rolou solto no condomínio do rapaz? Né? 3 toneladas. Agora, se fosse o varejista na favela, onde só tem preto, pobre, periférico, aí não, irmão. O tal do chefe era amigo do Neymar? Não sei. Ele se apresentava como amigo do Neymar. Foi recebido na casa do Neymar. Tem foto com o Neymar. Não sei se era amigo de verdade. Mas isso só deixa a história pior ainda. Não sei se você está sabendo do caso, mas esse cara aqui na foto com o Neymar saiu no noticiário por 2 motivos. Primeiro porque ele, ou melhor, a empresa dele fez um sorteio de um carro para os seus funcionários. Até aí tudo bem. Uma funcionária ganhou o carro, viu que não estava em excelente estado, gastou um dinheiro para recuperar o carro, mas depois ele tomou o carro de volta dessa funcionária. Mas calma que piora. Depois que ela recebeu o carro, viu que não estava num excelente estado, teve que gastar dinheiro para recuperar o carro, ela reclamou da situação. E aí o que aconteceu? Ela foi demitida da empresa. Mas a história não para por aí. O tal do chefe, o Rodrigo, que se apresentava como amigo do Neymar, foi preso pela Polícia Federal numa operação contra o tráfico internacional. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um dos endereços dele, a polícia encontrou uma sem documento e aí ele foi preso por esse motivo. Agora é aguardar as investigações para ver se ele é inocente ou se tem alguma culpa nessa história ou de repente descobrirem mais alguma coisa, sei lá, que ele tem uma foto com o Luciano Huck. A Marinha Americana bateu um veleiro brasileiro em águas internacionais perto da África que transportava 3 toneladas de cocaína. A apreensão de drogas levou a uma investigação que desarticulou uma organização criminosa por meio da Operação Narcovela, conduzida pela Polícia Federal. 4 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de prisão temporária foram executados em 5 estados brasileiros e 3 países: Estados Unidos, Itália e Paraguai. A operação começou a partir de uma notificação da Agência Antidrogas dos EUA-DEA, na sigla em inglês, sobre a cocaína apreendida a bordo do veleiro. As imagens mostram o veleiro sendo alvejado, levando a uma explosão a bordo. A investigação revelou que a organização criminosa recrutava pescadores para transportar drogas para o alto mar. As drogas foram transferidas no mar para outras embarcações que se dirigiam à Europa e à África usando equipamentos de rastreamento e barcos de longo alcance. Rodrigo Morgado, empresário, estava entre os investigados e foi preso com uma arma de fogo encontrada em seu Lamborghini. Morgado alegou que a arma estava em seu carro devido à falta de atenção enquanto corria para um hospital para seu filho. O juiz considerou Morgado um risco para a sociedade, ligando ao tráfico internacional de drogas e ameaças. A esposa de Morgado, uma advogada, garantiu sua libertação enquanto a legalidade de sua posse de arma de fogo está sob investigação. A operação envolveu a cooperação com várias agências internacionais de aplicação da lei para combater o tráfico de drogas. A operação gerou uma grande investigação que descobriu uma organização criminosa no Brasil. A Operação Narcovela levou à prisão de vários indivíduos ligados ao tráfico de drogas. As autoridades executaram 31 prisões temporárias e 62 buscas em vários estados e países brasileiros. A principal rede criminosa estava sediada na região da Baixada Santista, no Brasil. A investigação começou com uma dica da Agência de Repressão às Drogas do EUA sobre o veleiro.
Várias interceptações por autoridades espanholas e francesas também foram ligadas ao caso. Rodrigo Morgado, um empresário, foi identificado como um dos principais suspeitos com ligações com a organização. Morgado foi encontrado com uma arma de fogo durante uma operação policial, levando à sua prisão. Em uma decisão judicial, sua prisão foi inicialmente definida como preventiva devido às suas conexões com o tráfico internacional. Sua libertação foi posteriormente concedida devido a questões sobre a legalidade de sua posse de arma de fogo. O juiz observou que portar uma arma de fogo sem autorização representa um sério perigo para a sociedade. O esquema criminoso visava principalmente remessas de drogas para a Europa e a África. Como diria o cancioneiro, ha 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 ha, mas eu tô rindo à toa. E por que eu tô rindo à toa? Porque uma das lideranças do Legendários, que eu venho denunciando aqui faz um tempo, foi presa com 150 quilos de cocaína. É isso mesmo, 150 quilos. É um pouquinho mais do que os 40 quilos, na verdade 39 quilos, né, encontrados no avião do Bolsonaro. Como essa extrema-direita é curiosa, brota a cocaína do nada e eles adoram apontar o dedo para os outros. O ponto central é que também esses mesmos legendários invadiram uma área de preservação em Minas Gerais, causando danos ambientais, deixando lixo pelo local e assustando e atrapalhando também a população do entorno. Ou seja, cometendo crimes em cima de crimes. E sejamos honestos, quem não limpa o próprio lixo, quem invade áreas de preservação, ou seja, comete crimes ambientais, tem alguma condição de transformar qualquer pessoa em um ser humano melhor? E isso me lembra um outro pastorzinho mirim que também utiliza o nome de Jesus, porque parece que utilizar o nome de Jesus é o suficiente para poder cometer crimes de forma indiscriminada. Já passou da hora da gente respeitar o nome de Cristo e realmente seguir os seus ensinamentos e não cair em pessoas que só querem ficar ricas, só querem cometer atrocidades, se escondendo atrás do escudo do nome de Jesus Cristo. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Rapidinho, vocês viram o Legendário? Aquele grupo de Legendário, um integrante foi preso transportando 150 quilos de Coca-Cola. Vocês sabem, né? Tiro cola. Foi preso levando 150 quilos. É, porque tem que ser bastante, né? Dizem que a turma é grande, né? É gigante. Então é esse o disfarce de ser um legendário. Agora eu entendi. Então é pra isso que serve os legendários. Transporte de Coca-Cola. É isso, legendário. Os famosos todos juntos. Eita maravilha, hein? Cuidado, hein? Um foi preso. Logo, logo tem que ir toda a equipe junta. Então fica ligado aí, ó. Você que é um legendário e gosta de gritar au! Depois de um... Aí grita o au, né? Aí fica nesse au aí. Agora eu entendi. Você viu essa reportagem fantástica que a jornalista Sônia Brite foi ao aldeia Yanomami e mostrou a realidade atual em comparação à realidade que ela encontrou em 2023. Isso demonstra a diferença do governo da morte, que estava vinculado ao crime, que permitiu e compactuou com aquele genocídio, de um governo da vida, do cuidado, da lei que é o governo do presidente Lula. A nós competiu ali a retomada da produção de alimentos, a retomada dos roçados. E nós fizemos trazendo a juventude Yanomami que estuda no Instituto Federal de Roraima, na Universidade Federal de Roraima, no Instituto Federal do Amazonas, campus São Gabriel da Cachoeira e na Universidade Federal do Amazonas, juntamente com a Embrapa. Nós retomamos a produção de alimentos que são da cultura alimentar deles e que hoje eles voltam a ter autonomia para a produção de alimentos e soberania alimentar. A opção foi sua ao votar bem nas eleições de 2022. Presta atenção que eu vou te provar que a corrupção no INSS tem o dedo do Bolsonaro. O esquema de corrupção que começou de uma forma muito incipiente durante o governo Temer foi realmente consolidado e aprofundado durante o governo Bolsonaro e funcionava da seguinte maneira: empresas faziam contratos com o INSS e descontavam dos aposentados, mas para isso precisariam de autorização para venderem seus produtos. Acontece que elas faziam o desconto automático sem qualquer tipo de autorização dos aposentados. E é aí que entra o
famoso careca do INSS, o Antônio Antunes, que era um lobista. Ele fazia os acordos entre as empresas e o INSS e era um bolsonarista raiz que fazia campanha para o Bolsonaro e até doou recursos financeiros para a eleição presidencial de 2022. Esse caso de corrupção realmente explodiu durante a pandemia e principalmente no ano de 2022, último ano do governo Bolsonaro, porque a perspectiva que eles tinham é que se o Bolsonaro perdesse a eleição e o presidente Lula vencesse a eleição, esse sistema de corrupção iria cair e todos seriam punidos. Um dos investigados nesse caso de corrupção repassou mais de 60 mil reais para o ministro da Previdência do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Inclusive, esse corrupto aí, apoiou a campanha do Onyx como candidato a governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. Curioso, não é? 9 das 11 empresas envolvidas nesse caso escabroso de corrupção, eu vou repetir, 9 das 11 empresas foram criadas durante o governo Bolsonaro. E agora os bolsonaristas querem trazer o irmão do presidente Lula para o centro do debate. Acontece que a própria Polícia Federal disse que o irmão do Lula não é objeto da investigação, nem o sindicato do qual faz parte o irmão do presidente Lula, e inclusive esse sindicato foi um dos sindicatos que denunciou esse caso escabroso de corrupção. O mais importante é que não vai sobrar pedra sobre pedra sobre esse caso de corrupção, porque agora, durante o governo Lula, os casos de corrupção estão sendo investigados. Diferente da época do Bolsonaro, que trocava a superintendente da Polícia Federal porque estava investigando casos de corrupção envolvendo a sua família. Não caia em fake news, compartilhe a verdade, faça esse vídeo chegar adiante para esclarecer muitas pessoas. E lembre-se, os idosos, os aposentados que foram prejudicados por esse caso terão os seus recursos devolvidos pelo governo Lula. Resistimos até aqui, agora é a hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Parece justo, trabalhador, que os bilionários paguem apenas 1,5% de imposto de renda, enquanto você, trabalhador, paga 27%. E o preço do diesel vai cair de novo. Essa diferença entre um presidente que preocupa com o povo brasileiro e um presidente que se preocupava em dar dinheiro para estrangeiro. Ele que fala assim pra mim, ô presidente Lula, eu tô com 1000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, ele não quer trabalhar porque o salário que você paga é pouco. Os grandes empresários dizem que o povo não quer trabalhar, chama o povo de preguiçoso. Mas bora fazer uma conta bem simples, tá? O salário é R$ 1.500. R$300 vai ser de desconto que você vai ter, tá? Então você só vai colocar no bolso R$ 1.200. Só que você precisa pagar aluguel. A maioria das pessoas no Brasil precisa pagar aluguel. Quanto que custa um aluguel hoje? Uma média, numa comunidade mesmo, sabe? Você vai pagar no mínimo aí R$600. Você vai ficar com o quê? Vai sobrar dos 1.200, R$600 pra comer, pra pagar água, luz e internet. E ainda comprar uma roupa, comer alguma coisa no final de semana. Porra, quem que quer trabalhar desse jeito? Você trabalhar 6 dias. A segunda tem 7 dias. Você trabalhar 6 dias simplesmente para você ter um teto para morar, o cara não quer. O cara prefere receber os R$600 do Bolsa Família, vender água no sinal, que vai ter mais tempo com a família. É simples. Aumenta o salário que o povo trabalha. Ninguém tem dinheiro para comprar nada. Lula tá afundando o Brasil. Nós se for afundando para cima. Porque o Brasil subiu 5 posições no índice da ONU, que mede índice de desenvolvimento humano, IDH. Agora o Brasil figura na 84ª posição. Esse é o Lula quebrando o Brasil. Só que não. E o humorista que caiu de paraquedas para ser presidente de um país, estamos falando de quem? De Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, está ameaçando líderes de outros países. Não sei se vocês sabem, mas o Lula também estará participando desse evento no dia 9 de maio lá na Rússia, e o recado do Volodymyr Zelensky foi uma ameaça. Ele diz o seguinte: para todos os países que estarão viajando no dia 9 de maio, a nossa posição é muito simples. Não nos responsabilizamos pelo que acontece no território russo. Eles dão segurança e, portanto, não daremos nenhuma garantia. Olha, gente, é o humorista mostrando as asinhas, né? Porque, ao que todo mundo já sabe, o presidente Putin pediu 3 dias de cessar-fogo enquanto acontece esse evento lá na Rússia, mas, claro, que o Zelensky não aceitou. Ele nunca quis, na verdade, um cessar-fogo, né? E agora tá aí se fazendo, né, de valentão. Tem até um post dele, né, com a Rússia em chamas, e ele atrás como se fosse uma montanha, né? Então é isso, gente, as máscaras sempre caem.
E espero que nada aconteça com os líderes que estarão lá, né? Dentre eles o Lula, o Xi Jinping, da Venezuela e vários outros países. É isso, Zelensky. Ah, tá feio o negócio pra você, hein? E sabe o que é pior? Pior é que sempre a população que paga, né? Quantas pessoas já morreram? É isso. Pessoal, vamos fiscalizar, vamos denunciar os postos de gasolina que não estiverem baixando o preço do diesel. Porque, como sabemos, a Petrobras baixou o preço do diesel, mas tem muitos canalhas, donos de posto de gasolina, que não estão baixando o preço, beleza? Então vamos fiscalizar e vamos denunciar. Aí está o preço, ó, do diesel. Está o preço do diesel aí, ó. Preço da gasolina também. Então vamos denunciar, porque muitos postos de gasolina não baixaram o preço do diesel. Já faz 3 dias que a Petrobras baixou o preço e esses canalhas sem vergonha não estão baixando o preço. Então vamos fiscalizar e vamos denunciar, porque precisa colocar o PROCON, alguém tem que fiscalizar esses caras, porque não tem como. O presidente está fazendo o que pode. Agora cabe a nós fiscalizar, já que não tem. Nas cidades, a maioria dos donos de posto de gasolina são bolsonaristas sem vergonha e querem explorar a classe trabalhadora, a população brasileira. Beleza? Então vamos ficar de olho nesses canalha. Imagina se isso aqui estivesse acontecendo numa cidade do Nordeste, mas não, está acontecendo em Florianópolis. Se liga na notícia, Florianópolis decreta situação de emergência pública. Florianópolis declara emergência em saúde após surto de síndrome respiratório agudo grave e colapso no sistema hospitalar. Será que esse caos na saúde, essa situação de emergência pública, tem alguma coisa a ver com isso aqui? Topázio, prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, se posiciona contra a exigência da vacina da Covid em Florianópolis. Agora dá uma olhada nisso aqui. Causas e prevenção. A síndrome respiratória aguda é uma complicação grave de infecções respiratórias, como gripe, influenza A e B, Covid-19 e vírus sincicial respiratório. Agora atenção, a melhor forma de prevenção é a vacinação! Não, fala sério, quem poderia imaginar que incentivar a vacinação, vacinar os cidadãos, iria impedir esse caos na saúde pública? Quem poderia? Infelizmente, em Florianópolis, em Santa Catarina, temos muitos vereadores e deputados bolsonaristas que incentivaram isso, a não obrigatoriedade de vacina. E agora, olha que dado triste. Impacto nas crianças. O Hospital Infantil Joana de Guzmão registrou 677 internações por doenças respiratórias de janeiro a abril de 2025, representando um aumento de 84% nas internações de crianças, sendo penalizadas por conta da ignorância dos pais manipulados pela extrema-direita. Agora, o curioso é que eu não estou vendo os bolsonaristas gritarem, denunciarem a situação caótica em Florianópolis. Não, eles estão quietinhos. Mas se fosse numa cidade do Nordeste, hein? Já pensou como eles estariam? Santa Catarina está fazendo o L nesse momento. As UTIs de Santa Catarina estão praticamente lotadas. Santa Catarina tem 1.411 leitos de UTI. Hoje, desses 1.411 leitos de UTI, 90%, mais de 90% está sendo utilizado por causa de problemas de síndromes respiratórias. Ou seja, estão com apenas 39 leitos de UTI disponíveis. A Secretaria de Saúde do Estado já informou que esses dados são similares ao de 2024 e que eles estão monitorando. A diferença é, o governo Bolsonaro entregou em 4 anos 71 novos leitos de UTI para Santa Catarina. O governo Lula, em 2 anos, pagando o mesmo tanto de imposto, hein? Porque o quanto pagava durante o governo Bolsonaro é o mesmo, não aumentou o imposto em Santa Catarina, é o mesmo, não mudou nada. Já entregou mais de 264 novos leitos de UTI. Dados oficiais da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Tá aí. Se não fosse esses novos leitos de UTI, como estaria o sistema de saúde em Santa Catarina? Em basicamente um dia, nós conseguimos mais investimentos e mais recursos para Belo Horizonte que o PL conseguiu em 10 anos. Nós levamos, a pedido do presidente Lula, o prefeito Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, para poder fazer 3 agendas importantíssimas na quarta-feira, junto de 3 ministros de Estado, a ministra Esther Dweck, o ministro da Saúde e a ministra Gleisi. E nós conseguimos um pacotão de novos investimentos para Belo Horizonte. Entre eles, a expansão e a melhoria do anel rodoviário, novos investimentos para o novo bairro, sabe, Kátia, que será criado com quase 6 mil novas moradias populares, que é o bairro que se dará ao lugar do antigo aeroporto Carlos Prates, com 5, 6 mil moradias populares para o povo poder morar onde é perto e aonde é bom. Oi, pessoal, acabei de sair agora da Câmara de uma reunião muito legal com os nossos vice-líderes de governo. Viemos aqui tratar da pauta do governo para as próximas sessões legislativas. E claro, entre uma das prioridades está exatamente o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. A comissão será instalada hoje. Vamos acompanhar.